Olá, meus irmãos, graça e paz. Nesse ano, nós estamos comemorando 120 anos da nossa denominação. Uma trajetória linda, anos de muita vitória espiritual, muito crescimento, muita expansão. Uma denominação que completa 120 anos, ela tem muito que agradecer ao Senhor. Nós olhamos para trás com gratidão, com alegria, com regozijo, com aquela sensação de dever cumprido por ter andado esse tempo todo com o Senhor, sem desviar, numa boa doutrina, uma boa teologia, plantando boas igrejas, nutrindo uma expectativa do céu na mente, no coração dos irmãos. Nós soubemos nesse tempo todo conduzir nossos ministérios, nossos pastores, com seminário, um bom trabalho de ação social, uma editora que hoje serve ao Brasil todo, um avanço missionário, plantação de novas igrejas. Eu comparo a Igreja Cristã Evangélica com essa igreja de Atos 13, a igreja de Antioquia, que nós tínhamos ali, o que eu digo, muitos dons, várias pessoas com os dons. Aqui cita, por exemplo, profetas, evangelistas, mestres, mas uma igreja unida, e nessa unidade o trabalho de Deus prosperou. Havia diversidade de dons, mas uma unidade de propósito, e quando Deus chama a Paulo e Barnabé para o trabalho do Senhor, essa igreja está pronta, ela diz sim, ela avança, ela caminha com muita força, ela leva o evangelho então à Ásia, depois à Macedônia, hoje à Europa, e assim o evangelho chegou até nós. A ICEB é assim, ela chegou com poucos recursos, com homens simples, com pessoas simples, mas ela avançou muito fortemente, continua avançando, e mesmo tendo 120 anos, ela continua vigorosa, firme nos seus princípios, nos seus propósitos, cada vez mais arrojada, mais séria, mais comprometida, mais dedicada ao trabalho do Senhor. Então, nesses 120 anos, todas as nossas igrejas estão de parabéns, nossos obreiros, nossas casas, nosso povo. Nesse vídeo, os irmãos ouvirão um pouco aí o testemunho de alguns irmãos, alguns colegas, alguns membros das nossas igrejas, mostrando aí o desafio que nós temos e a alegria que nós temos em servir. 120 anos, eu faço parte, você faz parte, outros que faziam parte dessa igreja militante hoje estão na igreja triunfante, aquela que já partiu para a eternidade, mas é muito bom, é prazeroso fazer parte de uma igreja assim, como a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, que completa hoje 120 anos. 120 anos de uma igreja linda, eu faço parte, convido você a cada vez se envolver mais com ela. E parabéns, parabéns Igreja Cristã Evangélica do Brasil, parabéns povo cristão evangélico, parabéns ministros cristãos evangélicos, pastores e educadoras, parabéns jovens cristãos evangélicos, parabéns às mulheres cristãs evangélicas, os adolescentes, as crianças, povo de Deus, essa pequena parte do povo de Deus aqui na terra chamada ICEB, parabéns, que Deus abençoe. Bom, eu formei no seminário em 66. Em 67 eu entrei para a diretoria nacional. Daí para cá eu nunca mais saí. Até saí recentemente, quando eu jubilei e parei, né? Então eu só de ministério pastoral eu fiquei 52 anos. Eu me formei no seminário em dezembro de 86. Em janeiro de 87, eu comecei meu ministério na Igreja Cristã Evangélica de Sobradinho. Eu tenho 40 anos, completei agora em abril, e desses 40 anos eu tenho 40 anos de ICEB. E a minha história na ICEB é a história de infância. Meus pais vieram do Nordeste, e pouquinho antes do meu nascimento, e quando chegaram a Goiânia, já passaram a frequentar uma de nossas igrejas, na época a Igreja Cristã Evangélica de Campinas. Em 10 de março de 87 tomei posse. Fiquei lá por 4 anos.
De lá fui para São José dos Campos. Nasci na Igreja Cristã Evangélica. Na época que eu nasci, em 81, meu avô, Arlindo Ribeiro, que era o pastor da igreja. E quando eu era ainda novinha, eu tinha acho que 1 aninho, meu pai já veio para o seminário. Então, a minha infância foi toda aqui no seminário, guardo muitas lembranças boas desse tempo. Aos 12 anos eu me tornei membro da Igreja Central, onde atualmente eu sou pastor, e tenho frequentado a Igreja Cristã desde sempre. Fui batizado aos 10 anos e fui para o seminário muito novo. Então, toda a minha história de vida tem vínculo com a história da Igreja Cristã Evangélica. O trabalho de mulheres organizado começa em 1871 com a missionária Sarah Calley, organizando um ministério de mulheres chamado União de Senhoras. A partir daí, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil começa a estruturar o trabalho feminino. Bom, enquanto eu estudava a língua portuguesa em São Paulo, eu frequentei a Igreja Pioneira. Depois eu passei 6 meses em São José dos Campos, onde eu fiquei num pequeno quarto na igreja, tomando as refeições na casa do pastor Eli Jorge Carvalho, que me tratou muito bem. Nestes 120 anos de história, nós enfrentamos diversos desafios. Desafios que nos tornaram mais fortes, desafios que testaram nossa fé e nossa coragem. Desafios que servem hoje como nossa história, mostrando a superação que tivemos nestes 120 anos. O meu maior desafio como presidente da denominação na época era fazer com que a igreja entendesse a necessidade de crescimento. E para isso a gente precisava contar com a ajuda dos pastores. Então, às vezes, a gente tinha alguma dificuldade com relação a essa ajuda dos obreiros, porque cada um estava olhando para a sua própria necessidade. Então, a gente tinha desafios enormes. Nós ainda, na minha época, realizávamos as convenções espirituais, e as convenções eram um ponto de agregação, um ponto de fortalecimento da denominação. Eu acho que você nunca assistiu uma convenção como a gente realizava antigamente. A gente reunia aqui em Palmeiras 600, 800 pessoas, vindas de todas as partes do país. Vinha gente de Imperatriz, vinha gente de São Paulo, ônibus, caravana de todos os lados. E a gente tinha isso como um ponto forte para vencer o desafio. Obreiros qualificados, vocacionados por Deus, que entenda esse ministério, sejam unidos no sentido de ver os campos, de ver as necessidades, ver a deficiência também monetária, no sentido de sustentar os seus obreiros, e fazer com que haja uma somatória de esforço. É um desafio muito longo. Sem dúvida, a pandemia pôs tudo no chão, né? Por quê? Porque até então o nosso funcionamento era físico. Uma experiência que para mim foi muito marcante foi quando eu estava num campo e eu trabalhava naquele campo. Uma família se converteu. Essa família foi a mãe e o filho. O pai não se converteu. E eu tive problema com esse homem depois. E quando ele viu que a família estava realmente nos caminhos do Senhor, firme, ele veio até a mim e me fez uma ameaça. Ele fez uma ameaça que se eu não parasse de evangelizar, de caminhar com a família dele, ele ia fazer um mal comigo. Então isso para mim foi assim, terrível, né? E naquela época eu estudava à noite, eu fazia uma faculdade, fazia pedagogia na Faculdade Federal. Então eu voltava à noite para casa. E eu fiquei
bem preocupada, e eu conversei com a minha liderança, sai daí, que é perigoso. Eu falei, não, peraí, calma aí, Deus vai cuidar. E Deus cuidou. Situações como as da nossa irmã Ieda enriquecem a nossa história. Enfrentamos nossos medos, fraquezas e fragilidades e nos tornamos mais fortes e preparados. Então é um grande desafio entender o contexto onde as pessoas vivem, o que elas fazem, esses ouvintes, porque entendendo o coração dos ouvintes, a gente consegue então falar com mais propriedade e ensinar a palavra de Deus para esse público do qual nós estamos ali pregando, ensinando a palavra. Em todos estes anos de história, nós nunca nos esquecemos da ordenança de Jesus Cristo, ide. E agora, nessa nova fase da ICEB, nós temos um novo desafio a ser superado. Nesse tempo de início da missão, como uma agência denominacional, tem sido conquistar as igrejas da nossa denominação. Como há uma história aí de dezenas de anos, onde as igrejas enviavam os seus missionários por conta própria, na coragem, na força e na coragem, e algumas igrejas contavam com o apoio de agências interdenominacionais, isso se tornou o hábito, o costume das nossas igrejas, fazerem missões de forma independente, com o apoio do departamento, no sentido de informar e de fazer os missionários conhecidos nas outras igrejas. Agora que nós enviamos missionários, treinamos, enviamos, cuidamos desses missionários, o nosso desafio é mostrar para as igrejas a importância de se ter uma agência denominacional, qual que é a nossa função, o que nós realizamos no dia a dia, qual que é nosso trabalho junto com os missionários e junto com as igrejas, como uma ponte, como um meio, né? Uma agência mediadora que alcança a igreja, alcança o missionário e faz essa ponte. Nós precisamos fazer as igrejas entenderem a importância disso e conquistar as igrejas para que elas tenham a missão cristã evangélica como sua agência missionária, como agência missionária da sua casa, do seu povo, e assim possam participar conosco, possam confiar no nosso trabalho e assim, com o nosso apoio, essas igrejas enviarem os seus missionários ou adotarem outros missionários que são membros de outras igrejas cristãs evangélicas para que possam ir ao campo. Em nossa história, temos casos inclusive de perseguição. Bem no início da nossa história, na cidade de Santa Cruz de Goiás, nossos irmãos em Cristo foram perseguidos por agentes do Estado. Essa perseguição foi usada por Deus para a criação de uma nova igreja. Surgiu a perseguição aos crentes que já haviam sido levantados na cidade de Santa Cruz. O senhor Lobo era um chefe político na época, regimentou 200 cavaleiros armados que entraram no templo da igreja dos evangélicos e botou todo mundo para correr, né? Então o senhor José Pereira Faustino, aqui em Cristianópolis, que na época chamava Gameleira, cedeu uma área de 6 alqueires para quem quisesse se refugiar. Eu não posso nem saber muito bem, porque um dos desafios que perseguia a gente eram as finanças. As igrejas eram muito pobres. E para a gente fazer qualquer coisa, a gente se sacrificava muito. Mas em todas elas a gente conseguiu superar as dificuldades. E quais são os nossos pontos fortes? Uma igreja com tantos anos e com tanta história só sobreviveu até hoje por estar muito bem fundamentada. E qual é o nosso pilar? Uma igreja bíblica, o tipo de governo democrático, representativo, a qualidade da formação dos obreiros, né? Isso destaca a denominação. A teologia,
a santa doutrina, os princípios doutrinários da ICEB são bem fortes, né? Isso ajuda muito. A tradição da ICEB, quando olhamos uma igreja com mais de 100 anos, com a sua história, e uma igreja que não tem escândalos, como muitas outras igrejas, né? Uma igreja que tem mantido num perfil santo, numa doutrina santa, e entendo que isso é muito importante nos dias que nós estamos vivendo. Interessante é que quando a denominação completa 120 anos de existência, nós podemos observar hoje o crescimento, a ICEB chegando nos lugares mais longínquos, a ICEB chegando aqui na região ribeirinha, e nós fazendo parte dessa história. A ICEB vem crescendo a cada ano. Este ano não seria diferente. Mesmo com a pandemia, foi necessário evoluir e inovar, porque nossos irmãos precisam do acompanhamento e do cuidado da denominação. Desde outubro, nós estamos dando treinamento online para as igrejas que tenham interesse, ou pessoas. Todo dia está abrindo um grupo, terminando outro, entendeu? Então, nós damos esse treinamento, que seria presencial, agora damos online. Então, isso mostra para nós a força dessa editora e desse ministério, né? Que as pessoas acreditam, né? Vejo que a ICEB não é mais uma obra local do Centro-Oeste ou aqui. Tem chegado à África, à Índia, a Portugal, Uruguai e assim por diante. Muitos têm procurado se qualificar melhor para servir o ministério, né? Para melhor servir a igreja, onde eles têm a responsabilidade de pastorear. Então, eu acho que é um dos pontos fortes, a busca de aperfeiçoamento, busca de conhecimento, fazendo cursos, né? Seja de pós-graduação, mestrado, uns já vários no doutorado. Então, isso ajuda muito e qualifica bastante o nosso quadro, né? Eu ainda cito para você, primeiro, a questão do ensino. Eu acho que o ensino que a gente proporciona aos nossos pastores no seminário, ele é um ensino que dá sustentação, que dá suporte à sustentação a qualquer denominação. A Igreja Cristã Evangélica do Brasil preza, desde o seu início, pela profundidade bíblica, pelo conhecimento teológico apurado, profundo. E ela tem uma casa, a nossa denominação tem uma casa de formação de obreiros, missionários e teólogos chamada CTCEB. Foi fundada em 1938, aqui em Anápolis, e é um dos seminários mais antigos, mais respeitados e mais sérios do Brasil. E eu creio absolutamente que aqueles que estão na direção, na presidência, com essa visão, farão o possível para que os obreiros sejam atendidos e para que essa denominação tão honrada cresça como tem crescido. Então, o que eu posso dizer, o forte da ICEB mesmo é Bíblia, Palavra de Deus. Porque todo mundo reconhece, até outras denominações, reconhece que a nossa denominação é profundamente bíblica. A teologia bíblica é uma teologia construída a partir do texto bíblico, sem deixar-se ser levada por influências sociológicas, filosóficas, pelo contexto cultural. Ela preza pelo entendimento do que o autor bíblico estava comunicando quando escreveu o texto bíblico. A Bíblia sempre foi e sempre será a pedra fundamental da ICEB. A nossa igreja tem a Bíblia como padrão máximo de conduta e continuará assim pelos próximos 120 anos. A gente tem, por exemplo, o seminário é um ponto forte. É a nossa casa de profetas, de onde saem os nossos pastores. Pastores que vão plantar a igreja, pastores que são missionários, pastores que vão dar continuidade nas igrejas que a gente já tem e assim por diante. Então, esse é um ponto forte. E agora? Depois de tantos anos, o que queremos para o nosso futuro? O que planejamos, o que almejamos?
O que os nossos irmãos em Cristo desejam para a denominação para que ela continue crescendo? Eu vejo o futuro promissor para a nossa denominação, porque tem investido em missões. E nós vemos que missões, ela nasceu no coração de Deus. E eu creio que a denominação está fazendo a vontade do Senhor, investindo em missões e dando apoio nos campos, nas igrejas também. A gente vê claramente. Então isso é muito bom. A gente percebe um grande desenvolvimento e crescimento na ICEB. A gente percebe a ICEB num bom momento, onde há um grande interesse no crescimento do desenvolvimento, na plantação de igrejas. Quando eu penso assim, que nós atendemos 40 mil igrejas, é muita coisa. Mas nós devemos ter aí perto aí de 800 a 1 milhão de igrejas nesse país. Então, ainda tem muito campo para crescer, entendeu? A expectativa é que haja liderança, né? que os jovens de hoje possam se interessar por liderança na sua igreja local, liderança na sua igreja, liderança na sua região, interesse por liderar na denominação. Nós precisamos de líderes, de pessoas que vão sendo formadas para que dê continuidade. Na área social, por exemplo, eu acho que a ICEB pode caminhar mais. Nós temos o Instituto, eu trabalhei no Instituto, eu amo o Instituto, mas o Instituto, quem criou o Instituto, quem idealizou o Instituto foram os nossos pais, não foi a gente, não fui eu. O Instituto já tem ajudado várias crianças e nós temos mostrado para essas crianças aquilo que tem de bom e do melhor. Desde as nossas refeições, que são 5 refeições diárias, até a dormida dessas crianças que estão dormindo no melhor colchão, graças aos parceiros que têm nos ajudado, que têm contribuído com essa casa. Nós podemos muito mais e sabemos disso. Agora é um momento de ter uma perspectiva mais abrangente, que faça um uso maior da mídia, que seja mais ousado, que atenda à perspectiva da pós-modernidade. Quer dizer, então ainda tem muita gente que nem nos conhece, né? Então, por isso que eu digo, ainda temos espaço aí para poder crescer, né? Para a gente poder atender, né? Ufa! Os irmãos ouviram aí essa linda história, tantos testemunhos lindos, tantas mãos que ajudaram a construir essa denominação, tanta alegria e tantos desafios. Nós olhamos para trás, como eu disse no início, com muita gratidão, mas nós olhamos para frente com muita garra, com muita força. Nossas mãos ainda estão no arado, nós temos muito o que fazer, os campos estão brancos para a ceifa, e esses desafios que os irmãos ouviram, essas lutas, esses testemunhos tão maravilhosos nos empurram para essa obra maior, para um desafio maior. Estamos juntos, estamos prontos, nós vamos continuar e a fazer parte. Eu faço parte, quero continuar fazendo. Convido você a continuar fazendo parte dessa linda igreja, a trabalhar nela, a ser uma bênção nela, a ser um instrumento de Deus para essa igreja e a permitir que essa igreja seja uma bênção na sua vida também. Parabéns pelos 120 anos. Igreja Cristã Evangélica do Brasil, 120 anos de uma linda história, eu faço parte.